Oi pessoal, e hoje teremos aí nosso primeiro diário de leitura da obra Isabel de Castela, né? Essa biografia aqui está sendo lida em conjunto, né? Estamos promovendo aí uma leitura coletiva e o grupo tá rolando lá no WhatsApp. Para você que está chegando aqui agora, nós temos a live de abertura onde lemos a introdução e hoje é nosso primeiro diário de leitura. Então, senta aí, pega seu livro e vai ter spoiler. E aí, gente, então estamos aí lendo a biografia de Isabel de Castela, a primeira grande rainha da Europa. Esse livro que sai pela editora Rocco aqui no Brasil. E o autor, ele é jornalista e historiador, o Gilles Tremlett. Bem, vamos lá. Quero saber, já vai deixando aí nos comentários o que é que vocês acharam da leitura. Nesse primeiro diário de leitura nós vamos até o capítulo 16 do livro, né? Finalizamos o capítulo 16 do livro. E é isso. Ele tá colocando aqui, né, a infância da Isabel, né? Como foi essa infância e a chegada dela ao trono. Então nós lemos mais ou menos até a estabilização dela, né, na tomada do poder, do trono. Então, na introdução, ele já havia colocado quais seriam os pontos que ele iria abordar no livro, né, desde a parte geográfica da Espanha, né, os costumes, ali a tradição herdada dos mouros, né, e essa guerra entre os cristãos e os novos cristãos e os cristãos e os muçulmanos, né? Aí essa tentativa de expulsar de uma vez por todas os muçulmanos ali das terras que hoje conhecemos como Espanha, mas que naquela época eram vários reinos, né? Então eu achei muito legal já essa introdução aí do autor nos preparando para o que a gente vai encontrar no livro. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei muito interessante essa abertura de todos os capítulos dele. Ele abre com uma historinha, né? Então ele conta alguma coisa ali, algum episódio do período. E depois dessa historinha você já tá fisgado, ele vai lá e vai esmiuçar como chegamos até ali. Então, o capítulo 2, né, o segundo capítulo, com certeza tem a abertura icônica do livro, que rendeu muitas risadas lá no grupo. Bem, então temos aí o primeiro capítulo, nenhum homem jamais teve tanto poder. E ele vai falando aqui do julgamento não, né, mas da decisão que o pai de Isabel teve de punir ali o seu braço direito, né? E a gente vai lendo e vai percebendo que foi incentivo da atual esposa dele, a mãe de Isabel de Castela, que também se chama Isabel. E isso é motivo de alguma confusão durante a leitura, porque tem muitas pessoas com o mesmo nome. Isabel mesmo, eu acho que nós já encontramos 4 nesse livro aqui, até o capítulo 16. Então, ele vai falando dessa decisão da mãe dela de incentivar, junto com, claro, né, com alguns homens ali, alguns grandes, como eram chamados aí, alguns senhores de terra, que ajudavam o rei, né, que financiavam suas batalhas, suas guerras, e como ela conseguiu, né, incentivar o rei, que no caso aqui é João IV, ou é João II, desculpe. E ele aí toma essa decisão de punir, né, e decepa o seu braço direito. O que vai acontecer, o autor diz que ele, muito apaixonado por Isabel de Portugal, ele fica muito tempo próximo dela, tal, mas ao mesmo tempo ele carrega aí um sentimento de tristeza e de culpa, porque ele gostava muito desse braço direito que ele mandou matar. Um ano depois, o rei, né, o João II, morre e quem vai assumir o trono é Henrique, que é filho do primeiro casamento de João, e ele acaba afastando Isabel de Portugal com os seus filhos, né, a Isabel de Castela e Afonso,
e eles vão para a cidade de Arévalo e ficam lá por muitos anos. Acontece que quando Isabel completa 10 anos, Henrique manda chamar os irmãos, os meio-irmãos, né? E eles vivem ali próximo do rei e mais próximo ainda, no caso da Joana, que é a esposa de Henrique. Henrique que tem aí uma fama muito engraçada de ser impotente, né? Que é justamente a abertura do capítulo 2, quando o autor começa assim: o esperma do rei era decepcionante. Os médicos haviam levado Henrique IV ao orgasmo, masturbando eles próprios, e o resultado foi considerado aguado e estéril, ainda que bom o suficiente para fazer uma tentativa de inseminação artificial. Essa abertura de capítulo aí bem engraçada, icônica, né? E aí a gente já vai ter contato aí com essa tentativa de inseminação artificial. Então existiu uma tentativa de inseminação artificial em Joana, que já há 7 anos casada com Henrique IV, e ela não conseguia engravidar. E a suspeita estava em cima do esperma do rei, justamente porque ele tinha aí alguns problemas de formação, né, da estrutura física dele mesmo, já que ele tinha uma cabeça muito grande, mãos muito grandes, ele era estranho para os padrões físicos do período. E em outra parte aqui do livro, o autor coloca, né, que foi feita uma exumação ali dos ossos dele depois de um tempo, e sim, ele tinha alguns problemas de formação mesmo. Os ossos dele da cabeça eram desproporcionais, os da mão eram desproporcionais, então acredita-se que ele tinha esse problema e que isso gerava, sim, a impotência dele. O que vai acontecer, como já foi dito aqui, eu já li aqui no comecinho, então Joana vai ter essa inseminação artificial. Interessante pensar que quem vai ali tomar a iniciativa dessa inseminação é um médico mouro, né? Então a gente vai vendo aí que é como a presença da cultura moura e como a presença dos intelectuais, dos estudiosos e principalmente a medicina árabe era muito importante e muito valiosa, né, dentro ali dos reinos da Espanha. Bem, aí a gente vai passando, vai falando desse relacionamento de Isabel com Joana, que até então era tranquilo, e o autor aqui, ele vai colocando como a Isabel, ela já tem uma certa aversão a tudo que ela diz que é bruxaria. Então a gente vai percebendo que, por exemplo, existia ali algumas pessoas que gostavam dos estudos alquímicos, que estavam procurando a pedra filosofal, ou transformar prata em ouro, transformar cobre em ouro, coisas do tipo. E ela já tinha aversão a isso, não tinha paciência de conversar e não aceitava esse tipo esse contato com esse tipo de pessoa, né? Então o autor já vai lançando aí a sementinha do que mais tarde a gente sabe que vai gerar a Grande Inquisição Espanhola, né? Bem, ela vai tendo esse relacionamento dentro da corte do irmão, mas mais próxima ali da cunhada. E o irmão nunca tem um contato muito próximo com ela. E o que vai acontecer em outro momento aqui, que vai ser dito que a Joana, a esposa de Henrique, ataca uma das amantes do rei. Aí você faz, pera lá, mas o cara não é importante, como é que ele tem amante? Né? Mas justamente para fazer parte dessa encenação, né? Era necessário que ele tivesse amantes para poder dizer assim, não, mas vem cá, eu não sou impotente, quem não engravida é ela, não é minha culpa, né? Isso tudo fazia parte ali da encenação. É outro ponto que a gente vai ver bastante aqui, a importância dos simbolismos, das aparências, né? E como isso é valioso. A todo momento é dito aqui como Henrique IV, ele era um cara desleixado, um rei desleixado, né? Ele não se importava em colocar joias, em botar as melhores vestes, então ele vivia como um camponês, né? E o lazer dele era se embrenhar na mata para caçar.
E isso tudo Isabel já acreditava que deteriorava sua imagem ali enquanto rei dentro do reino. Ele era tido como um rei fraco, né? Justamente porque ele era um cara tranquilo, que não gostava de embates políticos e ele preferia os acordos. Então, dos feitos mais notórios dele foi uma guerra, uma tentativa de invasão e de expulsão ali dos mouros de Granada, né? Só que foi uma tentativa frustrada, deu tudo errado e os grandes que tentavam ali tirar ele do poder porque já não aguentavam mais aquele rei fraco, apoiaram quem? Afonso, o irmão mais novo de Isabel. Então Afonso ali, depois de uma rebelião, ele sobe ao trono, né? Henrique se afasta e o que é colocado pelo autor é que parece que Henrique não se importou muito em ser afastado do trono, né? Ele ficou ali observando, claro que tinha os partidários dele, mas ele ficou um pouco na dele e esperando Afonso, né, o que ia acontecer. Então, depois de pouco tempo, Isabel apoia o seu irmão mais novo, né, e ali depois de pouco tempo, Afonso morre. Então, Isabel precisa tomar a primeira grande decisão dela, qual é? Eu volto atrás e volto a apoiar Henrique ou eu fujo, né? E aí ela decide que vai apoiar meu irmão, né? E volta atrás e faz ali toda uma encenação, mais uma vez falando das simbologias. Ela entra na cidade, vai até ele como uma forma de pedir desculpas, né? E de dizer, não, eu sou apoiadora de Henrique, mas veja bem, né? É feito um acordo e ela diz, né? Ela diz, olha, eu tenho também apoiadores meus, pessoas que me querem no trono porque não aguentam mais você. Então vamos fazer aqui, né, um acordo e eu quero decidir com quem eu vou me casar. Então você pode colocar aí os pretendentes, mas eu posso vetar. Se eu não quiser, se eu não gostar de determinado partido, né, determinado marido, eu não vou aceitar esse casamento. Então é feito ali alguns contratos, algumas coisas, acordos, né? E tudo bem. Uma característica que a gente vai vendo aqui também, essa coisa da Espanha, deles serem muito itinerantes, né? Então o rei a todo momento estava em determinado lugar e a corte ia toda junto com ele. E isso fazia com que em determinado momento Isabel estivesse em um local e Henrique em outro. Joana vai ter aí uma filha que vai se chamar Joana também e ela vai ficar conhecida como Joana a Beltraneja. E por quê? Fazendo referência aí ao nome do seu suposto pai, que era Beltrán de la Cueva. Então, a todo momento você vê que a impotência de Henrique, ela é apontada. Então, ele reconhece a filha como sendo filha dele, natural, e ele coloca ela como herdeira do trono. Só que depois da morte de Afonso, né, e desse acordo que ele faz com Isabel, ele tira a filha dele da herança do trono e coloca Isabel como sua sucessora. Bem, seguimos e aí a gente vai vendo aqui que Isabel vai percebendo que ele tá ali questionando os futuros maridos para ela e ela não tá muito satisfeita com o que ele tá escolhendo e ela decide por conta própria que ela vai casar com o herdeiro de Aragão, que é Fernando, né? E ali ela, com o principal partidário dela no momento, que é o arcebispo de Toledo, ela entra em comunicação com o pai de Fernando, fazem a negociação, Fernando vem de Aragão até Castela e eles casam escondidos. E isso vai ser a ruptura dela com Henrique IV, porque ele não vai apoiar esse casamento. Ela, para fazer esse casamento acontecer, eles fraudam uma bula papal, porque Fernando e Isabel, eles têm um parentesco, né? Então eles são primos de segundo grau
e eles precisam de uma dispensa papal, né, uma bula papal, para que esse casamento seja considerado válido. Então eles fraudam essa bula e se casam. Henrique não apoia esse casamento e ela todo o tempo tentando ali o contato, e eles vão ficando cada vez mais sem dinheiro, Isabel porque perde, né, os rendimentos que o irmão pagava a ela, e Fernando porque o reino de Aragão realmente não está em bom estado financeiro. Então Henrique, depois de muito tempo eles ali brigando por isso, Henrique volta atrás e coloca a sua filha, né, Joana, como sucessora do trono, que já é motivo de muita ira da parte de Isabel, entre desavenças entre conselheiros de Henrique, que chegam para ele, que também já estão conversando com Isabel, e chegam para ele e dizem assim: olha, nós precisamos que vocês tenham uma conversa e que haja uma reconciliação, porque querendo ou não, ela também é da família real, né? E eles tinham interesse, na verdade, que Isabel assumisse o trono, né? Quando Henrique morresse. Eles não queriam uma herdeira que provavelmente ali não é da família, né? Não tem sangue real. Que a todo momento os partidários de Isabel acabavam lembrando que a Joana ali não era herdeira de Henrique, né? Não era uma filha legítima. Bem, aí vamos seguindo, né? Mais à frente, fala do casamento dela com Fernando, esse casamento que foi às escondidas, né? E ela fica ali com a fama de princesa rebelde. E fala dessa dependência, né, que a situação deles financeira causou. Por fim, como já havia falado antes, ela chega nesse momento de reconciliação com o irmão. Eles se aproximam, se reconciliam, né? O irmão dela recebe Fernando, eles se falam e ele reconhece o casamento. Qual a grande virada de chave, né, que foi a sorte de Isabel, a meu ver, e o autor também coloca isso, que foi justamente a morte do Papa, né? O Papa que até então vinha negando a bula papal a Isabel e Fernando, que já tinha alertado que aquela bula que eles tinham utilizado era falsa, forjada. E aí, quando o Papa morre, o próximo Papa, ele tem ali como grande amigo um Borgia, que é castelhano e que apoia, né, Isabel. Então ela faz de tudo para se aproximar deles e ela recebe esse aval papal, né, a bula, que reconhece o casamento de Fernando e Isabel. Pouco tempo depois também Henrique morre. E aí, logo depois da reconciliação dele com Isabel, com a morte de Henrique, quando ele morre, o interessante é pensar que Fernando não estava presente, né? E Isabel foi muito rápida, ela não precisou ali da presença do marido para se firmar, e ela não precisou da sua autorização, né? Porque fazia parte do acordo do casamento deles que ela teria autonomia dentro do reino dela e que a palavra dela que prevaleceria ali dentro, né? Então, com a morte de Henrique, ela faz o quê? Ela toma o trono, né? Como a sucessora, a única sucessora. Ela coloca dizendo que não, a Joana Beltranejo, ela não é herdeira de Henrique, ela não é filha legítima, então a herdeira é ela, que é a irmã, né? Que é a irmã dele e que vai assumir aquele trono. Ela faz aquela entrada icônica com um cavaleiro à sua frente segurando uma espada, né, ali em punho, dizendo o seguinte, e voltamos aos simbolismos, né? Olhe, eu sou a detentora do poder e eu vou punir quem se opor ao que está acontecendo, né? Então ela toma aí o poder e Fernando fica sabendo através de cartas de tudo o que aconteceu.
Na página 116, aí o autor vai aqui usar da fala de algum cronista para falar da entrada triunfal de Isabel aí em Segóvia. E ele diz o seguinte: desfilou pela cidade em seus trajes luxuosos, precedida por algo que poucos poderiam ter imaginado. À sua frente seguia um único cavalheiro, Gutierre de Cárdenas, que segurava na mão direita uma espada desembainhada, erguida pela ponta, com a empunhadura para cima, à maneira espanhola, de modo que todos, inclusive os que se encontravam mais distantes, pudessem ver que aquela que se aproximava podia punir o culpado com sua autoridade real, relatou Palência, no caso o cronista, né? Alguns na multidão murmuravam que nunca tinham visto nada igual. Aí mais abaixo ele segue: nenhuma mulher jamais assumira, muito menos ousar exibir uma autoridade tão absoluta ou símbolos de intenção de violência. Que Isabel o fizesse enquanto casada, portanto, ignorando a autoridade masculina de seu marido, era ainda pior. Então, Fernando, quando sabe dessa entrada dela, ele fica muito enfurecido, principalmente porque ela não se comunicou com ele, porque não esperou ele para entrar junto com ela. Então depois ele vai até ela e ele faz a entrada dele na cidade e ela recebe ele com toda a pompa, mas ela diz: espera lá, abaixa a bola, né? Porque o que eu achei bem interessante do que é dito sobre essa conversa dela com o Fernando é que ela diz assim, que se somente homens podem herdar a coroa, se você está questionando, né? Ela fala para Fernando: se você vai questionar a minha tomada de poder, então você vai questionar a tomada de poder da nossa filha também, né? Porque eles já tinham uma criança, já tinham uma filha. Então você não pode questionar isso, porque um dia podem usar suas palavras para questionar também a nossa filha. E foi dito que foi isso que acalmou os ânimos e eles voltaram às boas, né? Então, daí em diante, a gente começa a ter um contato maior no livro do relacionamento dela com o Fernando. É um relacionamento que dá um pouco de trabalho, né? Porque eles vivem em frentes muito diferentes. Ele sempre vai até Aragão para ajudar o pai nas guerras do pai, lá em Aragão. E ela ali tentando acalmar os ânimos e os grandes e tentando angariar partidários, né, para lutar contra os que são contrários a ela, né, e que são apoiadores da Joana Beltraneja, né. Então, assim, eles estão sempre muito distantes, mas o que é dito é que sempre que eles estavam juntos, eles se mostravam ser um casal muito apaixonado, caloroso, e ela uma mulher sempre muito ciumenta, então que ela fazia questão de observar qualquer olhar indiscreto do marido dela e afastar as mulheres que eram motivo desses olhares, né? E ele fala aqui também que as filhas dela depois vão relatar que tinham medo de ser ciumentas igual a mãe, porque ela era muito ciumenta. E Fernando, com a sua fama de ser muito mulherengo, né? Uma fama que se alastrou aí na história e que ele era muito conhecido em toda a Europa por ser esse homem extremamente mulherengo e infiel. Bem, aí a gente continua com as questões políticas na leitura. Fala dessa guerra civil que estava acontecendo, né? As pessoas, os grandes estavam divididos entre apoiar Isabel e apoiar a filha de Henrique IV, a Joana Beltraneja. Ela que se casa com seu tio, rei de Portugal, mas é um casamento que não foi consumado simplesmente para conseguir meios de lutar, né? Para reaver o trono. Então, o autor aqui, ele não fala em momento nenhum que Isabel tinha direito a esse trono. Ele sempre fala, não, ela era uma usurpadora. Só que ela era muito inteligente, ela era muito estrategista, né? E esse apoio dela com o Fernando, essa aliança que eles firmaram,
ajudou muito, né? Só que eu sinto, eu não sei, vocês vão me dizer nos comentários, eu sinto que a questão estratégica, a questão política era muito da mente dela, era muito inteligente e ela era muito rápida. Como foi muito rápida em tomar o poder, né? Em chegar assim, o meu irmão morreu, mas ela não esperou muito tempo pra se mexer. Ela disse, não, ou eu faço isso acontecer, ou isso não vai acontecer nunca, eu não tenho nada a perder. O que iria acontecer com ela? Ela ia voltar pra Arévalos, ficar com a mãe lá sem renda e nada de bom poderia acontecer com ela depois daquilo. Ela não ia ter nada, né? A Aragão, que o reino do seu marido também estava em guerra. Então, assim, ela teve que ser muito rápida e muito corajosa. Então, talvez por ela não ter recebido essa educação, ela não foi educada para ser rainha, né? Ela sempre esteve ali nos bastidores, mas isso fez com que ela fosse uma mulher muito atenta. Em outro momento aqui do livro, o autor coloca que ela foi criada, depois que ela, o irmão e a mãe foram para Arévalo, né? Depois da morte de João II, ela também teve ali a criação por parte da avó materna, né? Que também era Isabel. Então, essa avó era uma mulher muito firme. Diz que a mãe, a Isabel de Portugal, ela ficou muito deprimida depois da morte do marido, e foi a avó que deu essa garra e esse instinto de luta na neta, né, Isabel de Castela. Então é bem interessante ver também que ela foi aí uma menina criada pela avó. Então é essa visão dos bastidores, né, e juntamente com esse instinto de sobrevivência que a avó colocou nela, permitiram que ela entendesse muitas coisas que o irmão dela, o Henrique IV, fez de errado. Então, essa falta de pulso, essa falta de coragem, né, essa falta de vontade de guerrear, de lutar, e as aparências também, porque Isabel, ela é dito em todo o tempo que ela usou muito da propaganda. Ela tinha essa vontade de ficar na história, né? Então, aqui no finalzinho, ele coloca que, assim, ó, na página 172, Isabel buscava não apenas legitimidade, mas fama também. Na mentalidade da época, somente santos, reis bem-sucedidos, cavaleiros famosos e as grandes figuras do romance de ficção, inclusive Merlin e o rei Arthur, viviam na imaginação popular por mais tempo do que o período de duração de sua vida. Isabel, como muitos monarcas, estava determinada a ser um deles. Então a gente vê que ela tinha, né, essa vontade de permanecer na história. Ela queria fazer grandes coisas e ela queria ser reconhecida como uma grande rainha. Então, para isso, ela fez o quê? Ela contratou cronistas para escrever toda a história dela, todos os fatos que aconteciam em torno dela, todas as escolhas que ela tomava politicamente, e ela também prezava pela sua aparência. Então, sempre que se fala de uma aparição de Isabel, dela entrando em alguma cidade, ou ela indo a campo de batalha, como ela foi, né? Ficava nos bastidores, mas ela foi, então ela sempre estava muito imponente, com muitas cores e muitas joias. Então, ela prezava por isso, porque era dito que aquelas pessoas às vezes só teriam aquela oportunidade de ver a sua rainha, né? Então era preciso que ela demonstrasse seu poder e seu dinheiro, né? Porque dinheiro era poder, então ela precisava ostentar aquilo para as pessoas acreditarem na imagem dela. Bem, é muito interessante toda essa narrativa, e o autor, ele tem um humor assim, né? Ele de vez em quando coloca uma pitada de humor que é maravilhoso, tira aquela carga de seriedade do livro e dá um alívio, né, na leitura. Então, o livro, ele tem ares de romance. Eu não sei se vocês sentiram isso também, mas eu sinto muitas vezes que eu estou lendo um romance e não uma biografia, e isso é maravilhoso. Eu estou adorando a leitura, né? Então, eu acho que eu já falei muitíssimo. Sim, durante essa guerra civil, né, eles conseguem aí, ela se junta, na verdade, com um cunhado, né, o irmão de Fernando, que é um grande estrategista de guerra, e ele também se torna um ferrenho partidário dela, e eles se juntam e fazem aí várias estratégias de guerra mesmo, de combate e de defesa,
e conseguem expulsar o rei de Portugal ali das terras espanholas, das terras castelhanas. E ela, quando a gente termina aqui o capítulo 16, parece que as coisas estão se assentando. Outra questão muito importante que a gente eu acho que vai ter muito valor mais à frente, está aqui no capítulo 13, quando o autor vai colocar pra gente sobre o Talavera, que é aí o confessor de Isabel, né? Então ele já vai colocando aí qual o sentimento de Isabel com relação à religião e como ela toma a religião como parte da sua tomada de poder. Então ela que é uma mulher muito dura, com convicções muito rígidas, né? E ela ali na página 136 vai dizer a das suas preferências, né, pelas ordens mais duras dentro do catolicismo. Então, no finalzinho da 136, tem uma explicação que diz assim: os dominicanos instalados na Espanha no século XIII, tendo Santa Cruz como seu primeiro mosteiro, eram famosos pela perseguição aos hereges e, como os franciscanos, há muito estavam envolvidos em provocar o ódio contra judeus e conversos. Aí mais à frente, quando os conselhos ou os métodos de Talavera pareciam brandos demais, Isabel sempre podia recorrer a esses homens, aos dominicanos, né? Com seus dogmas inflexíveis, natureza desconfiada e gosto por medidas duras, usando o medo, a punição e, quando necessário, a tortura. Então ele vai dando muito assim, espaçadamente, noções pra gente de como era o caráter dessa mulher, né? Então ele fala aqui de opiniões do confessor dela, que é esse Talavera, sobre as mulheres. Então ele diz que as mulheres eram mulheres como volúveis e moralmente debilitadas, né? Era a visão dele das mulheres, elas eram volúveis e moralmente debilitadas. Então dito que Isabel, ela sempre se colocava como essa mulher cristã, essa mulher cristã, essa mulher temente a Deus, né? E o confessor estava sempre chamando a atenção dela em relação a isso. Então isso eu acredito que fez com que ela também tomasse como partidários ali a igreja, né? E essa corrente mais severa da igreja. E isso foi muito importante para ela também, né? Para essa tomada de poder. Então, daqui para frente, do capítulo 13 em diante, a gente já vai tendo mais conhecimento sobre esse caráter dessa mulher, né? Das pessoas que estavam próximos a ela e de quem ela queria próxima a ela, né? Que ela também exclui muitas pessoas, inclusive o arcebispo de Toledo, que foi tão importante lá na hora do casamento dela, mas que ela discorda de muitíssimas coisas que ele faz e ela diz que não precisa agradar ninguém, ela quer agradar a Deus. E se Deus está permitindo essas vitórias, e se ela está conseguindo essas vitórias, é por permissão de Deus. Então esse discurso leva ela muito longe, né? Então aí a gente vai fazendo a leitura e capítulo 14 fala dessa posição dela, tanto que o nome do capítulo, embora eu seja apenas uma mulher, fala dessa posição dela, que ela diz assim: eu sou apenas uma mulher, mas eu sou inteligente, eu sou apenas uma mulher, mas Deus me colocou coragem para seguir em frente, e vai seguindo com esse discurso. É muito legal perceber também o valor dos cronistas aqui, né? E como o autor, ele pega vários cronistas, ele não se apega a apenas um. E ele diz: olha, presta atenção, esse cronista aqui, ele foi pago por Isabel. Então nós temos aqui um texto, né, que é partidário de Isabel. Então vamos lá, vamos analisar isso com cuidado. É muito interessante ver isso, né? Então na 153, eles estão ali no meio de uma batalha, né, da guerra civil entre o exército de Fernando e o exército do rei de Portugal. E Fernando bate em retirada e ela tá esperando que eles vão chegar com notícias de que invadiram e expulsaram, né, o rei de Portugal. E eles partem em retirada e ela fica irritadíssima. Então eu grifei uma parte aqui que diz assim:
Embora eu seja apenas uma frágil mulher, descobriria se a sorte estava do meu lado ou não, antes de fugir do inimigo, sem colocá-la à prova. De agora em diante, devemos nos entregar à fúria, em vez de permitir que a moderação triunfe. Porque a guerra precisa do conselho dos corajosos, e não dos letrados. As conquistas só são obtidas pela ação. E aí diz, e com isso ela se desculpou como mulher por ousar ser franca, mas declarou que se sentia muito melhor por ter falado. Então assim, ela era essa mulher que ela enfrentava o marido na frente das outras pessoas. E aí, mais à frente, fala dessa conversa dela com o Fernando, ele explica por que eles partiram em retirada, e o finalzinho da 154 ele diz a ela: ainda está para nascer a pessoa que vos deixará satisfeita. Então, ela era essa mulher combativa, né, briguenta. E é isso, gente. Eu acho que foi que eu consegui dizer, assim, um resumo, sem ser resumo, né, porque eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas, assim, uma síntese do que foi transmitido aí nesses 16 capítulos, né. E aí, na 171, temos uma passagem que diz assim, que já é aí uma característica desse reinado, né, que está começando. Isabel se distinguia especialmente pelo uso da palavra escrita. Embora isso não significasse que ela própria tivesse que pegar a pena e colocá-la no papel, já que os cronistas reais que atuavam como agentes publicitários pagos há muito tempo estavam à mão para esse fim. Mas ela foi a primeira monarca espanhola a ter acesso à máquina de impressão que chegou a Castela no mesmo ano em que ela reivindicou a coroa. Aí logo abaixo ele fala: a rainha nomeou cronistas para redigirem versões desses encontros que impressionassem seus novos súditos. Então a gente volta aí a entender que ela reconhecia a importância, né, de espalhar a notícia e das impressões que ela causava nos súditos. Ela reconhecia isso, ela entendia isso muito bem, muito melhor, e se importava muito mais com isso do que o seu irmão, né, o seu antecessor. Bem, aí a gente finaliza na 175 com chave de ouro, quando ele diz: ela partiu mais uma vez sem seu marido. E aí nós vamos para o capítulo 17 para saber o que é que está acontecendo, né? Isso, e eu volto aqui no segundo diário de leitura, logo mais, lá por volta do dia 15, com o segundo diário de leitura do capítulo 17, né? Até o capítulo 31, né? E aí a gente fecha o segundo diário de leitura mais pra frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveito para deixar aí seu like, para se inscrever no canal e até mais. Até a próxima. Um cheiro.